Gostaria de perguntar para o Josué Pellegrini, que é da Instituição Fiscal Independente, foi criado no Senado, que também está tratando uma reforma tributária, já que nós estamos falando aqui de vários aspectos, não só da reforma tributária, como de outras partidas de tributos. Aqui na Câmara, por exemplo, a reforma tributária acaba com 5 tributos, né? E seriam o IPI, o PIS, o COFINS, CMS e ISS. E cria um único tributo que seria o Imposto sobre Operações de Bens e Serviços, o IBS. Qual a diferença entre essa proposta que está tramitando na Câmara e a que está no Senado? Existe alguma maneira delas se comunicarem ou de dialogarem e de se tornarem uma só? Perfeito. Antes de mais nada, boa noite, né, a todos. A IFE também agradece o convite feito pela TV Câmara. Antes de falar da reforma tributária, eu só gostaria de ir um pouquinho para trás, né, e comentar um pouco da situação das finanças da União, né. Indo um pouquinho na linha até do que o deputado Paulo falou, a situação da União dos Estados e Municípios, em todos os 3 níveis, ela está muito delicada, né? A situação fiscal é muito grave. E a estabilidade macroeconômica e o crescimento, ele depende sobremaneira do equilíbrio das contas públicas, né? E por isso é imprescindível que a União ela consiga restabelecer o equilíbrio, né? Porque atualmente ela está com um déficit primário de 1,9% do PIB, né? Que corresponde a 139 bilhões de reais. E a dívida bruta ela está subindo de forma assustadora, né? Ela estava em cerca de 52% do PIB em dezembro de 2013 e agora ela está em 79% do PIB. Ela está subindo mais ou menos 0,4% ao mês. Que estamos assistindo entenderem, a dívida bruta que o senhor fala é composta pelo quê? Só para as pessoas visualizarem. O principal indicador de dívida bruta no Brasil atualmente é a dívida bruta do governo geral, né? Então é a dívida da União, dos estados e dos municípios, só os governos, não inclui as estatais, né? E também não inclui o Banco Central, né? Então esse atualmente é o principal indicador. E ele chegou agora no mês de julho a 79% do PIB. Esse é o maior nível da série histórica, né? E é um dos mais altos do mundo entre as economias emergentes, né? O Brasil é a terceira dívida, a maior dívida do mundo, pública do mundo, entre os países emergentes, pegando 40 emergentes. Não adianta pegar a economia desenvolvida, né? Porque aí a realidade é outra, completamente diferente, juros zero, aí é outra história. E caminha para ser a maior dívida entre os países emergentes, só ficando atrás da Venezuela, né? E também a União está com essa dificuldade toda de cumprir o teto, né? As despesas obrigatórias estão subindo e todo o ajuste está recaindo sobre as despesas discricionárias, levando inclusive a um risco de paralisar a máquina pública, né? Até se está se popularizando agora a expressão shutdown, né? Para dizer que a máquina pode parar. E o teto pode ser, já corre o risco de ser ultrapassado já em 2021, né? Então a situação da União é bastante grave, assim como que é também o dos estados e dos municípios, né? Então simplesmente a realidade é muito complexa. Eu acho que fica difícil para atender qualquer demanda de redistribuição de receitas entre União, estados e municípios, né? Principalmente as demandas que envolvem valores mais elevados. A questão do Fundeb parece que aumentar de 10% para 40%, né? A parcela dos estados e municípios, né? A União passaria de 10% para 40%. Tem também uma proposta, se não me engano, de aumento da FPE também, de 21,5% para 26%, né? Eu acho que não existe condições agora de pensar nesse tipo de aumento de repasse. A proposta do deputado, até que perante algumas propostas que a gente vê, até não é um valor significativo, mas se for levar tudo isso daí em conta, são valores muito, muito elevados, né? Que a União, dada a situação que ela se encontra, ela não tem como atender. Eu acho que o ideal seria que a União, Estados e Municípios, eles
se reunissem e tentassem prover modificações que não fossem modificações do tipo soma zero, né? Que eu tiro de um, tiro do outro. Com isso não vai a lugar nenhum, porque todos estão numa situação muito ruim. Então é preciso ter medidas que levem a que todos ganhem, né? que possibilitem a retomada do crescimento econômico, que com o crescimento econômico se gera receita para todos. E aí eu vou para o ponto da questão da reforma tributária, né, Vital, que você colocou inicialmente. Esse, por exemplo, é uma opção que se pode trabalhar em conjunto, assim como a questão também que o deputado Paulo falou, da desvinculação, né, desobrigação, né? E como é que a reforma tributária poderia ajudar? A tributação indireta, ela é tão absurdamente complexa no Brasil que ela gera uma série de distorções, né? Desestimula o investimento, desestimula as exportações, gera um litigioso muito grande, um custo muito elevado de cumprimento das obrigações. E, sobretudo, né, as empresas é tão complexo que as empresas elas tomam decisões cruciais de organização da produção, da verticalização, de onde vai investir, se vai investir aqui ou ali, em vez de tomar essas decisões em função de critérios econômicos, né, onde é mais racional, onde é mais produtivo, ela toma as decisões em função da melhor forma, do melhor caminho para ele economizar no pagamento de tributos. Ou seja, se chama da guerra fiscal, né? Os incentivos fiscais que os Estados dão. E aí também tem a guerra fiscal envolvida aí também, né? Então, assim, as distorções são tamanhas que se houvesse uma reforma tributária que condensasse toda a tributação indireta em um ou dois tributos bastante simples, com poucas alíquotas, com pouco ou nenhum benefício tributário, cobrado de forma não cumulativa, né? Os ganhos, como as distorções são muito elevadas, né, por essa estrutura, os ganhos de uma fusão de tributos, num único ou dois tributos com essa característica, que a gente costuma chamar de IVA, Imposto sobre o Valor Agregado, é um imposto reconhecido internacionalmente, usado na Europa, na literatura. Os ganhos de eficiência e produtividade da economia poderiam ser muito altos, levando ao impacto do crescimento econômico e, consequentemente, podendo tirar os entes nessa armadilha que eles se encontram, né, que fica nesse jogo de soma zero. A simplificação dos